Oi gente, boa tarde, tudo bem? Eu voltei aqui para nossa aula de História de hoje. É o seguinte, eu queria fazer algumas perguntinhas a vocês antes da gente começar a nossa aula. A primeira pergunta é a seguinte, se vocês fossem convidados para ir viajar para a Lua hoje, qual o sentimento que vocês expressariam? Aceitariam o convite? Fariam perguntas? Vocês acham que sentiriam saudades da Terra? Ou vocês sentiriam medo do que iriam encontrar por lá? Pois bem, essas perguntas e outras tantas mais foram talvez as perguntas que os nossos personagens de hoje, que no caso são os portugueses e espanhóis, que há mais de 600 anos atrás saíram aí e se lançaram ao mar em busca de novas terras, em busca de explorar novos territórios. Vocês vão pegar o livro de vocês, o PNLD de História, esse aqui, os conectados. E vocês vão abrir o livro na página 86, tá certo? Na página 86 é a abertura do capítulo 2 e tá escrito o seguinte: portugueses e espanhóis se lançam aos mares. E aí tem justamente o que eu acabei de falar para vocês, ó. Há cerca de 600 anos atrás, os portugueses e os espanhóis velejaram por mares e oceanos desconhecidos em viagens longas e arriscadas, conhecidas como grandes navegações. Aí na página 86 tem uma gravura que foi feita a partir da técnica de xilogravura e é uma obra de Olaus Magnus de 1555 e nela está representado um dos monstros marinhos em que os europeus acreditavam que existissem na época. Observem aí. Tem escrito assim: além do medo dos monstros, havia ainda outros desafios, como os ventos desfavoráveis, fome e sede no interior do navio. Vocês observando essa imagem, vocês acham que esse monstro marítimo existe? Qual a opinião de vocês sobre isso? Naquela época, mais de 600 anos atrás, eles acreditavam sim que esses monstros existiam. E, inclusive, esses monstros, na imaginação deles, na percepção deles, eram os responsáveis por destruir os navios. Naquela época, muitos navios acabavam naufragando, justamente porque eles navegavam por mares desconhecidos, águas muito agitadas, e as embarcações acabavam afundando, naufragando, e os portugueses e espanhóis, eles atribuíam esses naufrágios, essas percas de embarcações por culpa dos monstros. Eles acreditavam que eram os monstros que iam lá e afundavam os navios. E isso rodeou a imaginação deles e a cultura deles por muitos e muitos tempos. E aí tem algumas perguntinhas que vocês vão responder, tá certo? Que são perguntas, são perguntas que vocês vão fazer a partir da observação da imagem e desse primeiro parágrafo que tem aí na página 86. Na página seguinte está falando sobre especiarias. Vocês já ouviram falar sobre essa palavra? Não. O que seria especiaria? Especiaria vem do nome especial, olha aí. E o que é uma coisa especial? Por exemplo, o que é que vocês têm de especial? São carinhosos, legais, amigos, divertidos. Especiarias, gente, uma forma fácil de vocês compreenderem esse termo é que são coisas especiais, são coisas únicas de alguém, no caso, coisas especiais, e especiarias são coisas únicas de algum lugar ou de alguma região. E aí no livro de vocês tem apontado algumas especiarias. Acompanhem comigo aí na página 87. A primeira delas é o açafrão, a segunda é o cravo, que vocês conhecem, a terceira é a noz moscada, a quarta tem a canela, o gengibre e a pimenta. Quais dessas especiarias aí, fora o cravo, vocês conhecem? Já provaram alguma delas? Aqui nós temos especiarias que servem de tempero para fazer comidas, temperar comida, preparar alguns doces, não é? As pimentas são muito conhecidas. E ao lado de cada especiaria tem dizendo de qual região ela pertence, ok? Vocês vão fazer a leitura aí para a gente poder responder as atividades que vem mais abaixo. E aí nós temos 3 perguntinhas, letra A, B e C. E a letra A pergunta o que eram as especiarias, eu acabei de falar para vocês, não é? E de onde elas eram trazidas? Você conhece algum doce em que se usa especiaria? E aí, vocês conhecem algum doce que usa alguma dessas especiarias aqui? Que doce é esse? Aí vocês vão dizer aí, tá ok? Virando a página
Lá na página 88 nós temos o seguinte: o que levou os portugueses ao mar? Eu abri esse vídeo falando sobre isso, não foi? Que era a vontade deles de descobrirem novos territórios, de conquistar novas terras. Essa foi o principal objetivo dos portugueses e espanhóis quando eles se lançaram ao mar, sem destino certo. Na página seguinte, na página 89, tem aí as navegações dos portugueses. Aí tem até uma linha do tempo que vocês vão ler rapidinho aí na casa de vocês, tá certo? Para vocês poderem responder as atividades. E na página 90, nós temos falando sobre as navegações, especialmente dos espanhóis, que vai falar também que os espanhóis, assim como os portugueses, eles procuravam novas terras para retirar riquezas, especiarias, ter poder, né? Porque quanto mais terra, mais território você tinha naquela época, mais poder você tinha. E todos os reis queriam cada vez mais poder para enriquecer, aumentar o seu reino, aumentar a sua riqueza. E era por isso que eles faziam essas expedições, essas navegações à procura de riquezas, à procura de territórios. E na página 91 nós temos um tema muito interessante, que é a chegada de Cabral no Brasil. Esse texto eu vou fazer questão de ler aqui com vocês, certo? Acompanhe aí. Página 91. A expedição de Vasco da Gama à Índia voltou a Portugal carregada de especiarias e deu aos portugueses um enorme lucro. Ou seja, Cabral ele não saiu em direção ao Brasil, ele saiu em direção às Índias e acabou chegando aqui no nosso território brasileiro. E diante desse sucesso, o rei português Dom Manuel decidiu mandar uma outra expedição à Índia. Olha aí. Esta esquadra foi comandada por Pedro Álvares Cabral e partiu de Lisboa em 9 de março de 1500, ano que o Brasil foi descoberto, que os portugueses chegaram aqui no Brasil, na verdade. O rei encarregou Cabral de conquistar para Portugal as terras que visse e encontrasse pelo caminho, olha aí. As caravelas de Cabral velejaram mais de um mês sem nada encontrar, até que na tarde do dia 22 de abril de 1500, lembra dessa data? Data do descobrimento, que é comemorado o descobrimento do Brasil. Uma quarta-feira, o grito marinheiro cortou o ar. Terra à vista! Ou seja, eles tinham avistado o litoral do território brasileiro. Isso mesmo. Todos correram para ver o que havia sido avistado. Um monte verde azulado de formas arredondadas, ao qual deram o nome de Monte Pascoal. O primeiro nome do Brasil não foi Brasil, tá certo? Foi Monte Pascoal. E continuando, pois era a semana da Páscoa. 2 dias depois, desembarcaram junto a uma aldeia de indígenas tupiniquins, no lugar onde hoje é Porto Seguro, na Bahia. E aí tem uma foto bem interessante. Temos 2 índios e uma cruz, não é verdade? Aí representa bastante a história como foi o início da nossa colonização. Os portugueses chegaram aqui e extraíram as riquezas, extraíram o pau-brasil, uma das matérias-primas mais abundantes aqui no Brasil. E eles chegaram aqui para colonizar, para trazer a sua cultura, trazer os seus ensinamentos, o seu progresso para as terras brasileiras. E nesse processo, os índios, vocês já sabem que os índios sofreram bastante, porque eram inocentes e não sabiam conviver com os portugueses. Eles eram acostumados apenas ao convívio de índio para índio, então eles sofreram bastante, foram escravizados, trabalharam sem ganhar, porque eles não tinham essa cultura de trabalhar por dinheiro, não é? Eles viviam da natureza e para a natureza. Foi um período bastante conturbado, mas que também contribuiu muito para o nosso progresso e para que o Brasil se tornasse a ser o que ele é hoje. Então é isso, gente. A aula de história de hoje é essa. Agora vocês vão responder as atividades que eu vou encaminhar para vocês aqui abaixo, tá certo? E quando vocês terminarem, podem estar mandando a foto e colocando aqui no grupo, ok? Qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando aqui no grupo mesmo, ou então no privado, que eu atendo todos vocês, ok?